Olá, meus irmãos, a paz de Jesus a todos vocês. Mais uma quarta convida e uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração e assim tem me incomodado bastante. De algumas coisas que os irmãos que têm acompanhado a igreja, muitos, a maioria aí que está ouvindo, acompanha a igreja aí há mais de 3, 4 anos, serão testemunhas de uma frase que eu tenho repetido, né? Nesses últimos anos. E eu fico pensando, essa frase, será que ela surgiu na minha mente de qualquer maneira? Será que essa frase ela veio por alguma situação? Ou ela é resultado de algumas coisas que a gente tem acompanhado nesses últimos anos, que a gente tem observado nesses últimos anos e acaba então manifestando, né, aquele sentimento e as coisas que a gente tem observado nesse decorrer, principalmente desses últimos 4 anos mais ou menos. E é interessante, irmãos, que a consideração que a gente tem feito ela tem sido em cima de fatos, de situações. Há alguns anos atrás, um irmão teve um sonho. Um irmão, na época, estava com a gente na igreja. Ele teve um sonho e ele falou: Pastor, eu sonhei que eu estava num lugar e veio uma onda muito grande. E essa onda ela veio varrendo tudo e eu corria para ter um lugar, encontrar um lugar alto onde eu pudesse me refugiar dessa onda. E a gente conversou porque na realidade a ideia era o que? Se Deus estava dando alguma interpretação, algum entendimento, né? E quando eu ouço coisas assim eu gosto de pensar um pouquinho, a não ser que Deus tenha já colocado alguma coisa no meu coração. Quando a pessoa vem falar, já tenho aquilo já, né? A resposta daquilo. Mas é interessante, irmãos, que eu falei, vou orar um pouco e fiquei uns dias orando, e depois a gente conversou e ele me perguntou, né? Eu falei, será que não é uma situação que vem, né? Uma avalanche que vem aí e Deus está te dando aí uma forma de você se refugiar, uma forma de você assim se socorrer, esse lugar alto, não é um escape que Deus está dando. E conversamos. Irmãos, se não me engano, eu não tenho muita lembrança, mas se não me engano a gente conversou em novembro e em dezembro aconteceu aquela catástrofe, aquele tsunami lá na Indonésia que veio varrendo tudo. E imediatamente, quando aconteceu isso, eu entrei em contato com esse irmão e falei, porra, você viu o que aconteceu, né? E isso ficou marcado. A gente lembra disso porque não foi assim uma oportunidade, um oportunismo, tanto da parte dele como da minha parte, ou, né? E eu lembro até de ter comentado na igreja o sonho do irmão antes do acontecimento. E depois do acontecimento, então, mais ainda, né? Falei, puxa vida, né? E eu não gosto muito de brincar com sonhos, né? Não gosto, ainda mais aqueles sonhos que eu percebo que eles trazem não assim usando a parte mística. Os irmãos sabem que eu sou completamente avesso a misticismos, eu não gosto de misticismo de forma nenhuma. Mas quando a gente percebe que é alguma coisa que Deus dá, e eu até sei quando são sonhos que Deus tem alguma coisa para falar, porque eles acontecem em determinado momento, em determinada situação, né? Eles não se misturam com uma situação assim de fragilidade da gente, não se misturam com uma situação assim de um contexto onde você está procurando uma resposta de Deus, mas eles vêm assim, uma coisa automática que Deus coloca. E eu lembro, o ano passado, começo do ano, de 2019, eu tive um sonho também muito interessante. Eu até contei para minha esposa esse sonho. Foi uma situação onde o mundo vivia uma tragédia.
Mas era assim uma guerra. E eu lembro que eu estava numa garagem, refugiado, não era nem de pessoas assim próximas, mas eu lembro que eu saí, em determinado momento eu saí, olhei assim, tipo, pro fundo do bairro, né, onde eu estava, e eu vi bombas sendo soltas na cidade, e eu vi aviões caindo, tal. Eu falei, meu Deus, já era, acabou, o mundo acabou. E eu tive sonhos assim, irmãos, que depois na semana aviões caíram, né? Então eu falei, eu comentei até com ela, falei, nossa, que coisa, que sonho estranho. Aí a gente pensa que é alguma coisa da cabeça, mas como eu já consigo diferenciar, eu fiquei imaginando que tragédia seria essa, né? Que situação seria essa? E isso foi ano passado. Aconteceram uma série de situações envolvendo a minha vida particular durante esse tempo, né? Desse sonho. E entramos esse ano de 2020 com essa tragédia, com esse pandemônio, né? Essa pandemia desse vírus chinês aí, que eu acredito que isso é apenas um balão de ensaio, coisa pior eles têm guardado lá e vem por aí. Então seria essa a interpretação. Então a gente começa a calcular, né? Como eu falei para os irmãos, e os irmãos que me conhecem há muitos anos aí sabem que eu sou realmente avesso a esse negócio de misticismo, eu corro disso aí, né? Não gosto de misticismo e vejo biblicamente que isso é uma tragédia em termos de situações quando são aplicadas e generalizadas às situações. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que há muito tempo eu tenho usado uma frase, e os irmãos, isso deve ter gravado, cultos gravados com essa frase, e mesmo que não tenha, os irmãos que me acompanham vão lembrar do que eu vou falar agora. Eu tenho citado uma frase há muito tempo. A frase é: irmãos, nós temos que aprender a viver com menos. E eu achava que isso era uma análise minha. Mas vendo tudo isso que está acontecendo no mundo, eu comecei a me questionar de umas semanas para cá. Será que isso não é já uma coisa que Deus havia colocado no meu coração? Né? Que a gente tem que aprender a viver com menos. Inclusive, quando eu ensino sobre o livro de Eclesiastes, já dei estudo em acampamentos da igreja, já dei estudos dentro da igreja, e sempre que eu abordo esse livro com os meus alunos lá no seminário, eu digo: o ser humano ele tem que aprender a viver com menos, porque o sábio lhe leva o nosso pensamento para essa direção, né? Eu até cito um exemplo de um cara que uma vez a gente foi passear, a gente estava em família, eu, a minha esposa e os meninos, e a gente foi passear com um barco numa ilha, dessas ilhas que existem no litoral norte de São Paulo. A gente até ganhou o passeio, né? Num concurso lá o Ítalo acertou, ganhou o passeio, e a gente foi, e a gente parou numa ilha, onde a gente foi lá tomar um suco. O cara falou: aqui é tudo no pilão. Ele falou: não tenho energia elétrica aqui, tenho nada aqui. Ele falou, né? Tudo que eu dependo, pegar o meu barquinho e buscar lá no continente, porque aqui na ilha eu não tenho nada. E a gente tomou um suquinho de maracujá lá, feito assim, esmagado no pilãozinho. Quem não sabe que pilãozinho é um pauzinho lá que a massa esmagou lá o maracujá numa cuia, pôs a água ali, a gente tomou. O que ele tinha de fora era o gelo, que ficava numa caixa, que ele trazia do continente e durava alguns tempos ali. A água era do lugar, da ilha, né? O maracujá, ele tinha lá uma parreirinha lá onde ele colhia, e alguma coisinha que ele vendia ali. Então a gente saiu comentando, pô, o cara tava com calção, morava numa cabana e não tinha energia elétrica, nada. A gente ficou, poxa, como é que o cara consegue viver, né? Mas talvez aquele cara fosse muito mais feliz do que nós, né? Tinha preocupação de imposto, de coisas para pagar, de obrigações. Então é uma pessoa que aprendeu a viver com aquilo. Talvez eu não tivesse nem um guarda-roupa, onde a gente tem um guarda-roupa aí que guarda roupas e etc. E hoje, né, irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo dentro de casa, confinado, um ou outro trabalhando, imagina esse pessoal que está trabalhando na área de segurança, policiais, na área médica, aí, pessoal que está aí enfrentando situações, eles estão preocupados em ir com anéis, com anel de diamante, de ouro, que carro que tem. Então a gente está vivendo um momento onde, quem sabe, o mundo está empurrando algumas pessoas
para aprender a viver com menos. Talvez essa situação toda ela pode passar, o mundo nunca, ao normal nunca mais vai voltar, né? Ele vai retomar, assim, vamos dizer assim, uma condição comum do dia a dia. E algumas pessoas vão, talvez, voltar para os seus deleites, para os seus adereços, para as suas tendências materiais, mas muitos vão repensar isso, né? Viver com menos, viver com coisas assim, até mesmo básicas da vida, do dia a dia. E então eu fiquei pensando, né? Uma mensagem no próximo episódio do Três Dedos de Prosa, eu vou fazer um comentário em cima de um assunto que ele é religioso, o assunto vai voltar a ser religião, vou falar um pouquinho sobre o comportamento e um pouco de filosofia também, nesse próximo episódio, que não tem nada a ver com essa quarta convida que nós estamos aqui comentando com você. Eu li uma passagem, eu não vou ler muito com vocês, depois vocês aí em casa leiam com mais atenção, numa Bíblia aqui do saudoso pastor Enéas, né? Do segundo livro de Crônicas. Ele vai narrar no capítulo 18 uma profecia de um cara chamado Micaías, um profeta. Então ele tinha que falar para Acabe, o rei de Israel, e Acabe estava acostumado a ouvir aquilo que ele queria ouvir, que ele achava que Deus tinha que falar para ele, e nenhum profeta ousava falar alguma coisa que fosse contra aquilo que Acabe queria ouvir. E quando você pega aqui do versículo 12 em diante, você vai ver que Micaías foi lá e falou: não, eu de maneira nenhuma vou dizer uma coisa para o teu agrado, uma coisa que é para o teu deleite particular, eu vou aqui falar aquilo que Deus mandar eu falar. Ele vai então e diz, né, contrário, que Acabe não seria vencedor, que Israel ia sofrer uma perda, um dano, uma derrota, e Acabe fica furioso com esse Micaías aí, chega até esbofeteá-lo. Então, não vou ler o texto, depois você lê lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 18, lê o capítulo inteiro, ele tem aí 30 e poucos versículos, né? Não é tão longo assim, 33 versículos, para ser mais preciso, 34 versículos, então você leia essa passagem. Mas eu fiquei pensando, irmão, será que Deus estava falando com a gente em particular? Porque a gente às vezes pensa que é uma igreja pequena, localizada num bairro, que Deus não pode nos falar em particular. Mas será que Deus já não estava falando conosco, irmãos, né? E para abrir os nossos olhos, para nós abrirmos mão de alguns nossos caprichos, de alguns dos nossos achismos, dos nossos julgamentos. E eu lembro que isso faz já uns 4 anos que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho falado: irmãos, nós estamos chegando num ponto que nós precisamos aprender a viver com menos, né? Então hoje você vê agora, nós estamos vivendo aqui numa situação em São Paulo, onde o prefeito sofreu mais um surto, um lapso de memória aí. Eu não sei o que está acontecendo, esses caras estão gostando de mandar e desmandar coisas absurdas, e ele impõe um rodízio em que você não pode usar o carro nem sábado, nem domingo, dependendo do final da placa, você não pode usar o carro, né? Você não pode sair com o carro na rua, que você corre o risco de ser multado ou até mesmo ter o carro guinchado. Então, são surtos, às vezes, que passam na cabeça desses governantes, eu não sei o que está acontecendo, e você de repente tem um carrão dentro da sua casa, dentro da sua garagem, carro que vale um dinheirão, e você não pode utilizar o carro, né? Se é para fazer alguma coisa, ou talvez vai depender de um táxi, ou talvez depender de uma condução aí, de um ônibus, ou de um metrô, ou vai a pé fazer alguma coisa. Então olha que absurdo. Então é um tempo difícil que a gente está vivendo, e é um tempo para a gente começar a parar e refletir algumas coisas. Eu tenho levado muito a igreja e outras pessoas que têm ouvido por acaso as nossas mensagens, principalmente esse quarta convida, são mensagens mais curtas, essa está um pouquinho mais longa hoje, mas eu tenho levado as pessoas a meditar. Irmãos, a gente está vivendo um tempo de reflexão. É um tempo para nós refletirmos a nossa vida, a nossa família, nossa conduta particular, nosso trabalho na igreja, nosso trabalho com Deus. Então é um tempo para a gente refletir um pouquinho, né? Eu garanto, irmãos, por mim eu digo, né? Voltar ao normal eu acho nunca mais.
nada vai voltar ao normal. Antes de gravar essa mensagem para você, eu estava participando de uma reunião virtual, né, com vários pastores aí da convenção, várias lideranças, decidindo algumas coisas, andamento da convenção, e a gente está vendo igrejas, irmãos, já sem condições de voltar, igrejas que já eram pequenas, não tem condições de pagar nem aluguel do salão alugado, pastores já passando dificuldades, porque dependiam às vezes de um pouquinho que a igreja lhes passava. Então a gente já começa a ver o reflexo disso, nós não sabemos, é que eu falo, essa cabeça principalmente desse governo de São Paulo e desse prefeito da cidade de São Paulo, eu não sei o que está dentro da cabeça desses caras, né? Esse tipo de confinamento obrigatório, parece que eles querem mesmo é que as pessoas não saiam à rua para se manifestar. E quem é que está saindo hoje em dia com seu carro para passear? Se shopping está fechado, parque está fechado, ninguém está saindo para passear. Os que estão saindo ou é para comprar alimentação ou é para cumprir as suas obrigações, seu trabalho. Muita gente está trabalhando ainda. Então, é um tempo gozado, um tempo diferente. E Deus falou para nós lá naquela igrejinha da esquina ali, da rua Humberto Bortolo com a rua Pedro Tezin. Irmãos, a gente tem que aprender a viver com menos, né? Que seja uma reflexão para nós aí. Eu tenho dito também, irmãos, quando a gente voltar a se reunir, quando a gente voltar às atividades da igreja, às atividades tradicionais, isso vai ser bem aos poucos, que a gente possa voltar diferente, melhor, né? Crentes melhores. Amém? Senhor, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a nossa igreja, guarda, Senhor Deus, esse nosso Brasil. Pai amado, tenha misericórdia da vida desse povo, muitos que estão já desesperados porque não têm de onde retirar o seu sustento. Que o Senhor possa abrir portas, ó Pai, amolecer o coração dessas autoridades que estão aí tomando decisões totalmente precipitadas, decisões erradas, ó Pai. Cuida de nós, Senhor, cuida, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da peste, como diz o Salmo, e ensina-nos, ó Deus amado, a caminharmos e a vivermos o nosso dia, de maneira que possamos ser crentes melhores, pessoas melhores. Obrigado, ó Pai, por mais este Quarta Convida, abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Abração, irmão, até a próxima aí, Quarta Convida, Deus abençoe e te guarde.